Nunca medir pelo pulso, tá? Frequência cardíaca por pulso para treinamento não é indicado, tá? Para você usar no dia a dia, beleza, mas durante o treino você tem aumento de temperatura, você tem vasoconstrição de um lado, vasodilatação do outro, enfim, acaba não tendo tanta precisão. Esses dados são muito sensíveis, né? Então, o sensor que tem na tela do Garmin aqui embaixo, no pulso, para treinamento não é o mais indicado. Tá? Usa sempre a fita que ela é bem mais fidedigna. Beleza? Bom, vou dar sequência aqui à nossa live em relação ao Training Peaks. Eu quero que fique muito claro que tem algumas métricas em relação ao Training Peaks de você ser pro e ao mesmo tempo você ser pro, que a gente fala é o premium, e ao mesmo tempo você ser base, né? Tipo, plano básico. No plano básico, você tem algumas visualizações, obviamente comuns ali, não abre todas as abas, e no Training Peaks Premium, você já abre todas as abas. Mas é aquilo que a gente sempre fala, não adianta você abrir todas as abas e você não ter conhecimento do que você está fazendo de leitura, né? Aí que entra o trabalho do Triple Pro, que a gente faz essa leitura para vocês e esboça os gráficos todos que o Training Peaks tem, a gente explica tudo que está acontecendo ali com os números, com as coisas, além do feedback treino a treino para todos vocês. Mas, enfim, o que eu quero nessa live é uma live basicamente bem rápida, mostrar para vocês que antes da gente sair para treinar, simplesmente a gente tem que fazer leitura de alguns treinos. E como fazer essa leitura? Então, vou abrir a tela do meu celular e mostrar para vocês, basicamente, como que a gente deveria fazer a leitura de um treino antes de sair para correr, para a gente entender em que momento que o nosso relógio apitar, em que momento que a gente deve, que momento do treino a gente está, que a gente deve aumentar nosso ritmo, abaixar, que zona seguir, onde ficar exatamente, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar exemplo de um treino, basicamente, que eu não abri ainda, que seria no caso do treino do sábado. Deixa eu ver se vocês vão ter visualização aqui. Bom, vamos lá. Basicamente, aqui, ó, nós temos o treino de sábado, que está aqui. Esse treino, na hora que eu clicar nele, tá? Primeira coisa, eu clico, o treino vai abrir. Então, o que é importante primeiro vocês lerem? O objetivo do treino, que está aqui falando. Então, lá, sustentar com qualidade o ritmo, leve desconforto e leve progressão de intensidade. Ou seja, você sabe que vai ter uma leve intensidade aumentada em termos de percentual, em termos de pace, e os tempos estão mais ou menos aqui, ó, 16, 14, 8, 6. Isso aqui quem escreve sou eu, tá? Mas não necessariamente, gente, eu sou ser humano, também tenho meus erros, então às vezes isso aqui, às vezes eu digito, às vezes eu posso bater errado. Então você tem lá duas séries a 85% da frequência, uma série a 86% e uma série a 87%, ou seja, variação de 1%, 2% para a última. Percurso plano, e muitos de vocês que não veem, é observação que eu boto. Aumentamos o volume dos dois primeiros blocos para condicionar maior tempo em 85% de carga, e se conseguir ao final do treino sustentar blocos menores, mas na zona teto, seria show. O que é isso? Né, quando eu falo zona teto. Primeiro, os blocos estão aqui, então dá para ver que um bloco cinza é maior que o outro, e os outros blocos menorzinhos aqui, significa isso em tempo. E quanto mais crescente ele é para o alto, então esse primeiro bloco, que está menor que o próximo aqui, ele é uma intensidade menor. Aqui embaixo vem o resumo certo do seu treino. Então, quando você for sair, dá uma olhada aqui embaixo, ó, detalhes do treino. O que você tem lá? 5 minutos em 5,31 de pace. Isso no Murilo, no meu limiar, é zona 1 ainda. Mas o que é o 5,31? É a média da zona 1? Já falo já. Depois eu tenho uma recuperação, o firme intenso 4,33, zona 2, zona 1, zona 2, zona 1, zona 2, zona 1, zona 2. Eu fico o tempo inteiro zona 1, zona 2 variando.
com percentagem em no máximo 85%, 87%, como a gente falou ali. Ah, Murilo, mas 87% às vezes não é zona 1, zona 2. Onde que a gente olha? Então, quando você clicou no treino, aqui em cima está escrito resumo e aqui do lado está escrito zonas. Ó. Se você clicar aqui, ó, zonas, aparece lá, ó, 191, minha zona de frequência, tá? Mas aqui, ó, a minha zona, meu limiar, ó, tá lá 3,52 no teste. Então eu tenho que minha zona 2, ó, que eu vou ficar fazendo no sábado, é entre 4,59 e 4,25. O que é isso? Eu não posso ir mais rápido que 4,25 e nem mais lento que 4,59. Quando eu volto lá no resumo do treino, ó, tá lá, ó, 4,33. O que é isso? É a média da zona 2 aqui, ó 4,33 lá, quase uma média, porque eu coloquei em percentual. Então é 4,59, 4,25, vamos considerar se fosse 5 aqui, daria uma média um pouquinho mais alta que o pace que está lá. Mas como a gente trabalha em percentual, ele dá mais ou menos dá mais ou menos não, ele dá o percentual que ficaria dentro da zona estabelecida. Então é muito importante que vocês olhem que está lá 4,59, 4,25. Vamos dizer que aqui no treino, nessa série aqui, ó, de 16 minutos, eu, Murilo, não consigo, eu estou num dia cansado, eu fiz minha bike pré antes de correr, ou eu acordei e não estou me sentindo tão bem, cheguei no treino, não estou muito bem, estou com dor de cabeça. Se eu, em vez de ficar no 4,33, eu quiser ficar no 4,59, mas ainda respeitando a minha zona de treino, tá dentro, pessoal. A gente pode fazer isso. Podemos ficar aqui dentro da zona de treinamento, zona 2, não tem problema algum. O que não pode é vocês começarem a querer, às vezes, muito mais lento do que está estabelecido no treino e, tipo, pular para uma zona 3, que aí começa a ser aquilo que a gente sempre fala, né? Começa a sair fora da zona sua de treinamento, tá? Então vamos ficar ligado nisso, porque basicamente as zonas estão aqui para orientar. Então vou voltar lá no treino do dia. Então finalizou aqui, olhou aqui embaixo tudo que você tem aqui. Quando você finaliza o treino, eu vou mostrar o de hoje, que é importante vocês fazerem, tá aqui, ó, treino de hoje feito. Clico aqui. Tá lá. O treino que era para eu ter feito lá, ó, planejado, 55 minutos, deu lá 56. E o ritmo médio 7 deu 6,30. O que é isso aqui do ritmo médio? Ele considera, porque é um intervalado, tem os descansos. Então, às vezes, se você faz um descanso caminhando, às vezes um descanso não tão parado, é normal alterar aqui, tá? Mas aí, ó, eu tenho lá que o meu treino era para 55 de F, que também não é válido isso aqui, porque ele leva em consideração o intervalado parado. Mas eu tenho lá TSS de 31, né, e 65, que é o que foi realizado, porque ele leva em consideração tudo isso que nós falamos, tá? Se a gente considerar em velocidade, ó, ele dá muito próximo, tá? E aí eu tenho o desgaste todo do treino aqui. Aí uma coisa que normalmente vocês não fazem. Quando termina o treino, eu estou numa conta de treinador aqui, se vocês olharem aí, vai ter aqui, ó, uma parte que pergunta para vocês essas carinhas que a maioria de vocês não coloca. Então, como se sentiu? Foi normal? Ah, foi um treino normal. Clica no normal, seleciona a carinha e você vai colocar de 0 a 10. Tem uma bolinha aqui, de 0 a 10, como você se sentiu. Quanto mais próximo de 10, significa que você ficou mais cansado, ou seja, o seu esforço percebido, quanto mais próximo de 10, significa que foi mais difícil, tá? E aí você coloca, pô, me senti forte, pô, me senti normal, pô, me senti fraco, tá? É importante a gente saber, beleza? Aí, se quiser deixar um comentário, alguma coisa, se sentiu alguma coisa, pode deixar também aqui um comentário, tá? Bom, nessa parte, vou voltar lá no treino de sábado. Sábado não, no de sexta, que é mais contínuo aqui, ó.
Nessa parte aqui do contínuo, quando abre o meu treino, a gente tem que ficar muito ligado no que ele pede. Então, ó, planejado, 22 minutos. Aí os acelerados da turma, 5 e 17 de ritmo médio, 21 de desgaste, ou seja, TSS é o Training Stress Score, é a pontuação de estresse do corpo que ele está levando em consideração, volume versus intensidade. E aqui o IF, galera, é fator de intensidade. Fator de intensidade significa que quanto mais próximo de 1.0 aqui, significa que eu estou mais próximo do meu 100%, tá? E quanto mais próximo do meu 100%, e, lógico, fora desses 73%, mais longe eu estou do que era para ser estabelecido, ou seja, mais forte foi meu treino. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão sempre respeitar esse percentual aqui. Então, eu terminei meu treino, quando aparecer lá IF de 72, 71, alguma coisa do tipo, significa que vocês ficaram bem próximos do que era estabelecido. Beleza? Will, se tiver alguma pergunta aí no Instagram, no Instagram não, no Facebook, você me avisa aqui, tá? Nas mensagens. Bom, basicamente, então, você tem que ficar muito ligado no IF aqui, no ritmo médio proposto, e aí eu olho, o que é o ritmo médio proposto? 14 minutos, e eu vou lá embaixo e olho, ó, 5 e 5. 5 e 14 está dando lá em cima é o quê? Considerando aquecimento, desaquecimento, tudo. Quando eu olho lá 5 e 5 é zona 1. Ou seja, dou uma olhada lá, eu tenho que ficar 5 e 5 é realmente tudo abaixo do meu de 4,59 é zona 1. Então, eu volto lá no meu treino e olho que eu vou fazer o meu aquecimento em 5,31, a minha parte principal em 5 e 5 e meu desaquecimento em 5,57. Fazendo tudo isso, ele dá os 5 e 17 de ritmo médio aqui, ó. Beleza? E deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa em relação a treino. Tá. Aí o que é importante vocês só entenderem? Quem quiser consultar as zonas de treino, às vezes não quer entrar lá dentro do treino, pode entrar aqui no mais, ó. Que tem, depende do telefone, né? No meu aqui é o mais. Clica no mais, vai aparecer lá, ó, uma parte para vocês olharem e tem configurações. E nas configurações, vocês coloquem aqui, ó, conta, métricas e zonas. Clicou em zonas, vai aparecer todas as zonas que você tem de frequência. No caso aqui minha, da bike, de frequência da corrida, e eu criei uma zona de frequência para mim no treino de musculação. Zona de potência da bike e zona de ritmo para natação e para corrida. Essa zona padrão, se vocês verem, ó, quando clica, a gente deixa ela zerada, porque não é para considerar para quase ninguém zona padrão. Cada modalidade tem seu limiar, tá? Então, por isso que a gente cria para todas. E nas métricas, vocês conseguem colocar algumas coisas extras aqui, ó. Peso, hora de sono, qualidade do sono, fadiga, dor, estresse, treino de ontem, condicionamento, lesão, alguma nota, enfim. E deixa ainda disponível algumas outras opções. O que é muito legal, que eu gosto, para quem dorme com o relógio, no caso, tem a qualidade do sono aqui, que dá para deixar para uso, e horas de sono, para quem dorme com isso. E aí tem os gráficos que a gente utiliza lá, que a gente consegue visualizar tudo isso, tá? Essa é uma outra forma. E na conta, na hora que você clica, que é muito importante, eu vou deixar aqui para que todos vocês, a grande maioria, não é no Premium. No Premium, ixi, agora você me pegou. Nem no básico tá tendo configurações para vocês verem zona, ou Miro? Porque para mim, acho que no básico aparece. Não, de zona tem. Então, Desse negócio que você estava falando agora aí do sono. do sono, é. Do sono, acho que só no Premium vai ter. Eu vou Se olhar não aqui. aparecer para você, não tem. Mas o que é importante aqui, que a maioria de vocês também não coloca, ó, nessa parte, quando vocês clicam nas configurações e põem conta, muitos de vocês não preenchem a data de nascimento,
é importante para a gente poder levar em consideração várias coisas em relação à idade, o tipo de atleta, óbvio que a gente coloca lá triatleta, corredor, enfim, endereço, é legal vocês preencherem se a gente precisar consultar, enviar alguma coisa, telefone de contato, no caso aqui, e vocês colocarem sempre o telefone de contato, que às vezes a gente pede, quando a gente fala com vocês, é importante vocês colocarem um telefone emergencial aqui também, tá? Apesar de eu sempre perguntar e já colocar no cadastro de vocês, é legal colocar ou no telefone normal, em vez de colocar no celular, um dos dois. E escrever, se conseguir, o nome da pessoa. Eu acho que não dá. Mas se não der, só coloca um telefone emergencial. Preenche isso e aqui, ó, muitos de vocês precisam ficar ligados. A unidade tem que estar métrica. Muitos de vocês têm lá imperial. É métrica que tem que deixar, tá? E aqui embaixo, no caso, aí é nós que selecionamos, não dá para tirar, ó, que é os e-mails que a gente envia diariamente com o treino planejado. E o prazo de entrega deles é o horário, tá? Então, acho que basicamente isso. Deixa eu voltar aqui. Agora nós vamos para outra parte. Murilo. Ó, bom, vamos lá. Quando a gente clica, pelo menos no iPhone, tá, galera? Tem um lance que a gente vê aqui em cima, o calendário de treino. Então tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Então eu tenho lá segunda um treino, terça 2 treinos, quarta um treino, quinta um, sexta um, sábado 2. As bolinhas marcam quantidade de treinos. É muito importante que esse calendário vocês conseguem visualizar ele passando assim para cima, né? E visualizando o calendário inteiro. Como vocês conseguem ao mesmo tempo se vocês virarem a tela do telefone, ó. Aí ele já mostra um pouco diferente, tá? Virando a tela do telefone, mostra lá que segunda eu não fiz, eu fiz soltura, mas tem lá, terça eu pedalei, essa terça eu pedalei um extra, que agora eu tô fazendo 2 vezes, quarta, que tem o treino de corrida que foi hoje, e da semana passada também tem tudo aqui. Então tem os dias que eu não corri nenhum dia, corri só no sábado, e aí vai mostrando tudo lá, ó. Corri no domingo, enfim. E aqui a sequência dos próximos treinos que vão entrar na sua semana de treino, tá? Isso eu acho que aparece para todo mundo, beleza? Aqui embaixo, se vocês olharem, e lá também na hora que a gente virar a tela, que eu gosto de trabalhar mais assim, mostra aqui já o planejamento, por exemplo, para os treinos dos TSS que eu estava explicando, o quanto tem já de planejamento para vocês de desgaste, tá? Então vocês conseguem tendo mais ou menos uma ideia, a mesma coisa da bike, de quanto vai ser o desgaste. Terminou essa parte aqui, se vocês estiverem, por exemplo, visualizando um calendário, clica aqui, ó. Ah, eu quero saber meu calendário lá de... Eita, meu dedo não tá... Um calendário lá de janeiro. Ixi, meu telefone travou aqui. Aí. Quando você clica aqui no calendário, abre aqui embaixo, ó. Então você consegue colocar, sei lá, janeiro. Lá em janeiro de 2021, 21 de janeiro. Quando eu clico, ó, que ele vai lá para janeiro, 21 de janeiro, eu estou olhando lá meus treinos, tudo certo, beleza. Consigo ter uma noção do meu calendário como estava. Se eu quiser voltar para o meu calendário, eu clico aqui, ó, para o dia de hoje, ó. Aí ele volta para o dia de hoje, tá? Se eu quiser atualizar alguma coisa que eu pedi para o Muca mudar no meu treino, preciso dar um refresh, clica aqui em cima na setinha, ó, para ele atualizar. Olha lá, aí ele atualiza. Tá? Às vezes o treino que não veio do Garmin, enfim. E essa função aqui, ó, que a gente deixou aberto para poder mostrar para vocês, para quem é standard, não vai ter isso aqui, mas para quem é Pro vai ter. Deixa eu só voltar a tela aqui em mim rapidinho. É importante que vocês possam entender o que cada número desse significa. Então, basicamente, quando vocês entenderem que, óbvio, para ser prêmio no Training Peaks, eu vou mostrar agora umas funções aqui que não vão aparecer para vocês, é importante vocês terem uma noção
do que entra cada uma das opções para quem é prêmio e para quem não é, tá? E aí depois vem todas as análises nossas. Então, pera lá que eu já vou entrar já aqui. Pronto. Ó, deixa eu virar de novo. Essa tela aqui, que mostra os números, né, que a gente falou aí do Training Peaks. Então, a gente tem aqui todos os números em relação ao CTL, ao ATL e ao TSB. E às vezes vocês vão falar assim, pô, Murilão, mas esses números são o quê, né, exatamente? Aí entra aquilo que eu gosto sempre de questionar, né, que o CTL, basicamente, é um número que ele é uma carga que começa, é o fitness que eles falam, né, que é uma carga que começa a ser uma carga crônica de trabalho, tá? Peraí que o meu tá desfocando. Olha lá. Pera lá. Tô desfocando o meu negócio aqui, um segundo. Aí. Acho que agora vai. Pronto. Vira a tela. Vê. Vai, saiu. Aí. Ele é uma carga de trabalho crônica, tá? Então, assim, o CTL, ele leva em consideração algumas métricas que vocês precisam saber em relação ao Training Peaks. Então, basicamente, é toda uma carga crônica de treinamento, que é essa parte do meio aqui, o fitness, é o nível da aptidão do atleta, tá? Ele é diferente do ATL. Tipo, o ATL, que é o rosinha, que é a fadiga, que é uma carga aguda, o CTL leva em conta a consistência do treino de vocês. Para vocês vai aparecer risquinhos aqui, né? Então, para quem é premium, vai estar visualizando isso aqui. Aí, no Pro, a gente esboça esses números para vocês toda semana, tá? Então, ele leva em conta a consistência, duração, intensidade do treino de vocês aqui durante 6 semanas. Então, 6 semanas aqui de treinamento e vários meses de trabalho que a gente faz, tipo de mesociclos. Imagine que um mesociclo nosso aí dura 4, 5 semanas. A gente coloca aí para vocês, ou mais de treinamento. É isso que vai determinar esse número aqui, ó, tá? Ah, mas o fulano tem esse número mais alto que o meu. Não interessa isso. Interessa, óbvio, o cara tá mais condicionado, sim, mas tudo depende muito do volume de treino que o cara também tem. Ele é diretamente, ele muda em cima de volume de treino, tá? E por que ele importa, né, esse número aqui? Ele é importante por conta do treino aplicado, né, a um atleta por um longo período de treino. E o tempo dele aumenta o indicador, lógico, de acordo com o período que você vai treinando cada vez mais ao longo de um tempo. E é isso que a gente quer, né? E semana após semana ele vai sendo aumentado. A gente fala aí mais ou menos de 5 pontos, no máximo a 8, um aumento quantitativo e qualitativo, tá? Agora, o ATL, que é o rosinha, tá? Que eu gosto de falar também, ele já é uma carga de treinamento aguda, ou seja, a fadiga de vocês, sei lá, fadiga. Ele mede sua fadiga do ATL, ela é baseada por uma combinação de frequência, duração e intensidade dos treinos que a gente executou na última semana de treino. Então já é mais agudo, já é mais agora. Ele identifica os níveis de fadiga e ajuda a gente, treinador, a prescrever a quantidade de treino de recuperação que vocês precisam num futuro. E à medida que você vai acrescentando os dias de exercícios com alto TSS aqui, ó, quanto mais alto o TSS, maior o desgaste. E aí, por conta disso, o seu TSS semanal começa a aumentar e a sua fadiga também aumenta, tá? E aí o seu corpo começa a sentir os efeitos de fadiga do treinamento. Quando a gente tem isso, menos isso, é igual ao FORM, olha lá, ó, menos 8, que é o TSB. O que é o TSB? Em inglês que a gente fala é o Training Stress Balance,
É isso. Que é a forma que mede o seu progresso em busca da melhor forma. Ou seja, ele é o equilíbrio entre o CTL e o ATL, tá? A diferença disso aqui para isso aqui, basicamente, é essa aqui, tá? E aí, ela se sugere que quando o seu TSB está positivo aqui, perto de uma prova principalmente significa que você está numa boa forma de treinamento. E quando ele está muito negativo, no caso, tipo aqui, -8, ele está ok. Mas tem gente que está, tipo, -30, aí começa a ser preocupante, porque ele começa a mostrar para o corpo sinais de muita fadiga aqui, e você não está conseguindo recuperar com o que está programado. Ou seja, indivíduos que às vezes fazem mais do que precisa no treino, sempre está fazendo forte. Tem alguns aí que estão nos vendo. Basicamente, essa parte aqui é isso. E o TSS, que eu ia falar para vocês, que é o Training Stress Score, para vocês entenderem de uma vez por todas, ele é quanto o seu treino foi forte. Então, aqui, ó, vou mostrar basicamente nos treinos de bike. Ó, no meu dia aqui, ó, CTT3, CTT2, eu tenho lá 145. Se eu pegar um longo aqui, ó, às vezes no domingo, cadê? Ah, não baixei o treino de domingo. Aliás, não baixei não, choveu domingo. Aqui, ó, esse domingo aqui, ó, que foi o teste, né? Então a gente teve 84 e tem um outro domingo que é treino mais longo, por exemplo. Cadê? Aqui, ó, 77, olha lá, ó, 159, ó, 2 horas e meia de treino. Então já dá lá 159 de TSS. É o quão forte foi o meu treino, ou seja, o fator de intensidade, que é aquele IF, ó, vou entrar aqui só para vocês entenderem, tá lá, ó, IF, 0,79, olha que maravilha de treino. Quanto que eu fiz? 0,79. Quanto que era para ter gerado? 143. Quanto que eu fiz? 159. Aí, lógico, ele vai gerando as calorias aqui. O tempo era 2 horas e 16, eu fiz um pouco a mais para poder voltar do local de treino, né? Por isso que deu um pouco a mais, 86 quilômetros. Mas eu respeitei a intensidade que foi pedida, ó, de 79%. Então, o fator de intensidade, que é o IF, a duração do treinamento, determinam o meu TSS, tá? A intensidade e a duração, que pode ser definido de algumas maneiras, baseado na minha potência, que é medida por um medidor de potência, que é o ideal, vamos falar assim, na parte da bike, pela frequência cardíaca, que está aqui, tá? Aqui embaixo a potência, e aqui pela frequência cardíaca, ou a taxa de percepção subjetiva de esforço, que é aquilo que eu pedi para vocês colocarem a carinha e selecionarem o nível lá, que é representada pela tabela de Borg. E com a intensidade e a duração, você chega no cálculo do TSS. Por isso que é importante, quando vocês terminam o treino, colocar, quem não tem potência, só tem frequência, pode ainda adicionar quanto se sentiu de percepção e as carinhas. Isso ajuda muito a gente a entender o quanto o seu treino foi forte. Então, TSS é o número de segundos da duração do seu treino, vezes a potência normalizada, vezes o fator de intensidade, deixa eu sair daqui, que é dividido pelo nosso FTP, aí faz 3.600 vezes 100, e aí dá o número, tá? Por isso que o Training Peaks já dá tudo pra gente aqui. Aí, ele é importante para quantificar a carga de treinamento, o estresse físico e permite que a gente tenha aí uma noção e estime a nossa aptidão adquirida durante a sessão de treino, tá? Levando ainda também qual seria a recuperação adequada, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses números que eu falei? TSS, IF, CTL, ATL e TSB? Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. No Premium aparece, tá, os números. Esses aqui, ó. Alguém, se quiser me mandar via áudio aqui, também tô ouvindo. O Will, se tiver, você me manda aí, que eu tô com o Zap aberto aqui para poder ver. Cadê? Ninguém? Tá todo mundo sabendo tudo? Posso dar sequência para acabar? Nada, nada, nada? Seguimos?
Pô, pô, tá mudo. Chipa também sabe tudo aí, hein? Tô só de olho. Não, Bom, eu tô aprendendo. isso aí, Chipa. Vamos lá. Para acabar, ó. No Premium, aí não vai estar aberto para vocês. Vai ter os gráficos aqui, ó. E esse gráfico aqui, ó, é o gráfico mais importante para vocês entenderem. Então, só aproximar aqui desse foco. O azul que está aí no meu gráfico é o CTL, ou seja, é a minha condição atual. O rosa é o meu ATL, tá? Ou seja, minha fadiga. E o amarelo é meu TSB. Notem uma coisa, deixa eu pegar um lápis aqui. Notem uma coisa. Quando o meu TSB, que é o amarelo, começa a subir aqui, ó, mais alto que o meu ATL, que é o rosa, significa que eu tive uma boa recuperação e eu estou positivo, ó. Tá vendo? Eles estão se cruzando aqui, ó. Quando o meu ATL está sempre mais alto que o meu TSB, significa que o meu treino está sendo bem estressante. Porém, possivelmente aqui, ó, nesse ponto, foi uma semana regenerativa, ó, que eu recuperei bem, tá? E aí meu TSB sobe e a minha fadiga desce. E aqui também, ó, a gente tá agora aqui nesse momento, ó, semana passada eu não corri, ó, meu ATL descendo. Foca, aí. Ó meu ATL descendo aqui, ó, tá? E aí meu TSB sobe, beleza? E aqui, ó, nessa linha aqui, ó, significa que a gente ainda não tem treino aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui, a gente ainda não tem treino, ó, não fiz o treino ainda aqui, que é dia 25 de abril, significa onde eu vou chegar, ou seja, é um predito. Opa, aí, olha lá, ó, eu boto lá o mousezinho por cima, ó, 25. Olha lá, é um predito de como eu vou estar no dia 25 de abril, tá? E aí aparece tudo aqui, o quanto eu vou chegar. E isso é um predito, ou seja, significa que o meu atleta, deixa eu descer aqui, espera lá, aí, significa que o meu atleta pode evoluir um pouco mais até esse ponto. Se eu considerar que eu estou com 61, quando eu cliquei aqui eu estava com 63 de CTL. Significa que eu posso evoluir mais 2 pontos se eu seguir exatamente o meu planejamento, tá? Aí vai ter outros gráficos aqui, que aí a gente vai tendo um monte de outras coisas. A duração no período de 22 de janeiro de 2019 até agora em abril 28, quanto que eu já rodei, distância, desgaste, calorias, o trabalho em quilojoule, ganho de elevação, os últimos 90 dias por semana, o que eu realizei e o que tinha planejado, então realizado e o planejado, tá? Me dá isso também. E quando fica escurinho, um pouquinho acima do que era para ser feito, das últimas semanas. O gráfico de aptidão global do meu ano, tá? Se tá com queda, se tá progressivo. A duração concluída num gráfico de pizza, basicamente lá, bicicleta, corrida, força, natação, me dá número do último ano, número de horas, tudo calculado. Da fadiga, tá aí um gráfico anual de TSS, né, aqui, nas datas propostas. Os picos, que tá dando aqui todos os picos de frequência cardíaca, que são os vermelhinhos, e de velocidade de pico. Tem muito gráfico. Esse é bacana, a gente esboça ele no Triple Pro, a evolução dos últimos 7 dias da pessoa, a gente esboça ela lá. A evolução dos últimos 28 dias, como que tá. Dos últimos 90, ó, nota que meu gráfico dos últimos 3 meses ele vem numa positividade. E do último ano, ó, como que se comportou. Aqui foi quando eu voltei a treinar, né? Então, 2020 tá quase meio que por aqui, assim. Tá o último ano. Então, aí teve uma queda aqui que eu tinha parado de treinar e voltei a treinar. Então, ele começa a subir novamente. Aí, esboça a aptidão atual, fadiga, tudo direitinho num gráfico de rampa de CTL, tá? Isso aqui.
Saúde global, como que tá? Então, versus a duração com TSS e horas de sono, tá? Que eu falei para vocês das horas de sono que ele calcula aqui, ó, tá? Que tem, tô dormindo pouco, hein? Aqui tá a prova. Olha lá, ó. Meus picos de hora dormindo foi aqui, ó, uma vez 10 horas, tem 3 vezes só. E o resto tá tudo aqui, ó, dormindo 4 horas, 3, 5, tá tudo aqui. Vocês falar que eu durmo muito, olha lá. Aí tem essas métricas aqui. Não, aqui já é mais coisa, variabilidade de frequência cardíaca. Ah, isso aqui é tema para uma outra live. Depois eu explico o que é. Macronutrientes, tem de tudo. Total dos últimos 90 dias de duração, distância. O que mais? Basicamente isso. E caímos no gráfico de performance de novo, que é o PMC. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Basicamente, acho que de telefone eu encerro. Top, foi bom. Acho que é isso, para não ficar uma coisa muito cansativa, porque senão é muita coisa. Alguém? Ninguém? Fabricião, ficou bom, ficou claro. Galera, o que vocês precisam pegar de métrica... Ué, não virei minha tela. O que vocês precisam pegar de métrica, basicamente, é entender que antes de sair planejado, entenda que o IF é a porcentagem da intensidade de treino, então tá lá 0,72. Bom, 72%. Aí você tem uma noção. Beleza, ritmo médio, é um treino intervalado? É um treino contínuo? São perguntas que você precisa fazer para na hora que você for interpretar o ritmo médio, você entender que o parado vai interferir nesse ritmo médio. Então, às vezes, você vai olhar lá, ritmo médio ficou muito fora do que era proposto, do que foi realizado, às vezes porque era um treino com intervalos, então não vai dar a mesma, não vai quantificar igual. Então é importante vocês saberem o planejado e o feito. O IF é o fator de intensidade, o quanto você respeitou a intensidade do seu treino. Isso é muito importante. Vocês viram que naquele meu treino de bike ficou batidinho, cravadinho. Mas se der uma diferencinha ali, 3 para baixo, 3 para cima, ainda que tá dentro. Mas tomar muito cuidado para não exagerar isso. E muito importante é vocês saberem uma coisa que eu vou falar que é importantíssimo. Às vezes, se vocês olharem um IF e estiver dando muito discrepante, possivelmente o seu limiar, que é as zonas de treino de frequência ou de velocidade, ritmo, né, barra ritmo, vamos falar assim, tá fora. Por isso que a gente falou que é importante fazer o teste. Que às vezes o limiar está dando completamente errado, significa que às vezes uma frequência cardíaca está mal, o limiar está mal colocado, né? As zonas que a gente colocou tá errada lá. Então é importante verificar isso. Mas tem gente, por exemplo, que quem tem, eu falo, no pedal, bala na agulha para investir na potência, não compra roda, não compra nada, investe na potência. Porque você seguir uma zona de potência não interfere tempo, clima, vento, nada. É a força que você está colocando no pedal. Quem não tem condição, segue na frequência cardíaca que você vai ficar dentro da zona e muito possivelmente dentro do seu desgaste. Porém, ela é variável de acordo com o clima. E aí, quem não tem nenhum dos dois, dá para levar em consideração, falar isso para o Chipão, às vezes, quando a gente está lá discutindo, eu, ele, o Luca e o PDQ, é importante levar em consideração a percepção versus a frequência cardíaca. Então, entra lá embaixo, olha lá, pô, o Muca colocou lá moderado, firme, minha percepção tá moderada, firme, deixa eu ver minha frequência. Putz, minha frequência tá muito alta. Putz, mas tá muito alto porque tá muito quente. Começar a ver essas questões também. É importante vocês tentarem dividir os dois lados, né? Balancear, vamos falar assim, tanto a frequência quanto a sua percepção. Tá? Aprendi muito, não tinha nem ideia. É isso aí. A ideia agora é vocês, sempre que forem sair, olha IF, olha ritmo, repara na zona. Se você tiver num dia muito ruim, olha a zona de treino que você tem que ficar na máxima, na mínima. Pô, não, tô num dia legal. Eu vou dar um exemplo. Tô num dia muito bem. Cara, entra lá na sua zona solo e fala, putz, dá para eu ficar dentro da zona e fazer um pouquinho mais rápido. Mas não sai dela, fica nela.
tá? Isso é muito importante. Miro, acho que deu para aprender aí, né? Que você botou aí, valeu, Murilão. Galera, Com certeza. acho que é usar. Agora, antes de sair, olha, vê e entenda se é um progressivo, se é um regressivo, se é um contínuo, enfim. Dúvidas? Não? Domingo eu fiz o treino de natação barra bike, barra corrida, olhando para a zona. Na natação é complicado, hein? É bem complicado olhar a zona na natação, né? Porque na hora que você está nadando, é muito mais pela percepção, né? Pelo feeling. É muito difícil, você não vai parar para ficar olhando o ritmo que você está. Né? Aí já não dá. Agora a bike, a corrida, já são métricas que a gente consegue ter uma noção. Por isso que quanto mais a gente nada, mais a gente vai conhecendo o nosso corpo e sabendo mais ou menos que percepção que a gente está. Né? Se a gente está numa percepção muito forte, é muito legal os treinos de natação quando são progressivos, para saber o quanto que a gente pode apertar, às vezes nadando mais alongado e finalizando um pouco melhor. Isso também conta muito, né? Então, na natação é mais complicado seguir exatamente um ritmo, mas dá para ir pelo feeling, pela percepção. Acho que é isso. Dúvidas? Não? Chipa, ficou alguma dúvida aí nas métricas, ATL, TSB, TSS, IF? Então ficou tranquilo. Ficou até Foi? mais fácil do que eu vendo lá por conta própria. Agora ficou mais claro. Na verdade, a gente pode ficar aqui até amanhã, né, falando de métrica, né? É muita coisa, né? Mas é importante vocês entenderem que, em termos leigos, vamos falar assim, é muito inteligente se a gente souber usar o aplicativo, entendeu? Agora, não é nada inteligente se a gente fizer uma semana muito intensa de treinamento e não respeitar as zonas de treino dos treinos que é para ser mais tranquilo, porque aí os números vão falar por si só aí. Então eu tinha até anotado aqui, ó, que o polimento, né, que a gente normalmente faz de 2 semanas antes das provas ali, dependendo da prova 3, né, ele deve corresponder com o TSB positivo. Agora, se no polimento o atleta, né, que normalmente 2 a 3 semanas ali de uma prova muito longa, ele não estiver respondendo e não estiver ficando com o TSB positivo, é muito possível e provavelmente que esse atleta chegue na prova cansado, né? Pode ser que ele não se sinta, mas pode ser que ele tenha uma fadiga ali residual, alguma coisa do tipo. Então é importante a gente também ficar ligado nisso, tá? Dúvidas? Não? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado nossa live de hoje. Tentei ser o mais sucinto e explicar para vocês o que vocês precisam ficar ligados em relação às zonas, a ritmo, a fator de intensidade, a desgaste, volume e acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma outra dúvida, a gente esboça tudo isso toda semana para o pessoal do Pro. Então fica mais fácil também alguns que estão aí assistindo entenderem. Beleza? Fabrício, obrigado. Will, obrigado. Glauber, espero que eu tenha sido claro em algumas coisas, às vezes aí que a gente se viu muito pouco ainda, mas espero que tenha sido mais esclarecedor. Léo e Chipa, que eu tô vendo aqui no Meet. Lá no Face eu acabei nem entrando aqui no ao vivo, Will, então não sei te falar. Will, se ficou alguma dúvida aí no Face, em algum lugar, você me manda aqui. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta aí. Beleza? Galera, é isso. Não digo mais nada se vocês não dizerem. Obrigado, Glauber. Foi ótimo. Obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Pode me mandar no particular no Instagram lá, @murilobredariol.triple, e eu fico disponível para todos que tiverem alguma outra dúvida em relação ao que eu falei. Fechou? Obrigado, galera. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu, Chipa. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.